tarde, queridos irmãos, todos aqueles que nos assistem neste momento, em mais esta gravação de palestra aqui na nossa casa, na União Espírita de São Pedro. Sempre com os nossos agradecimentos ao Evandro, que tão gentilmente se dispõe a fazer essa gravação. Agradecemos também ao nosso amigo Flávio, que irá fazer a conversa. E assim como fazemos sempre na nossa casa, vamos fazer uma prece inicial. Convido a todos a elevarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a todo o plano espiritual que nos assiste, enchendo os nossos corações de fé e as nossas mentes com a sua divina inspiração, para que possamos aproveitar ao máximo esses momentos que nos são proporcionados. Então, Senhor Jesus, nós te agradecemos por todos os benefícios que nos têm sido concedidos e te pedimos que nos abençoe neste momento. Que assim seja, na graça de Deus. E agora, então, convido o nosso amigo Flávio Rachoni, que vai fazer a palestra para nós. Saudações a todos, que a paz de Jesus e o amor de Maria nos envolva hoje e sempre. Agradecemos o convite para que possamos refletir um pouco juntos nesses momentos, ou seja, nesses tempos tão difíceis que estamos passando. A maioria de nós, a esmagadora maioria, se vê num conflito muito grande, pois estamos diante de algo muito novo, algo que nos traz insegurança, que nos traz, por que não dizer, medo, e quem diz que não tem medo vai estar mentindo, porque todos nós temos o instinto de preservação. Nesses tempos tão difíceis, para nós que nos consideramos seguidores do Cristo, a doutrina espírita nos dá uma certeza muito grande. Não só a certeza da vida após a vida, mas que tudo se dá de acordo com a permissão de Deus. Independente de onde vem, independente de onde começou tal proliferação, nós devemos entender que é tudo com a permissão de Deus. Todos nós, na verdade, temos obrigação de nos preservar, mas devemos entender que estamos em tempos de remanejamento espiritual e que várias glebas de espíritos, nesse momento, e desde muito antes desta pandemia, e já estão sendo remanejados. Também é uma falsa ideia, e que escutamos muito desde o começo de tal fato, dizer que todos esses que estão desencarnando devido à pandemia estão sendo expurgados, pois não conseguem acompanhar a evolução do planeta. É um ledo engano. Pois, se fosse assim, vamos recordar Jesus. Jesus, o ser mais perfeito que aqui reencarnou, que teve que passar por mais de 1000 anos de adequação de perispírito para descer ao nosso orbe terrestre, ele não tinha nada a expurgar, pelo contrário. Seu organismo era perfeito, suas defesas biológicas eram perfeitas. Os bons espíritos nos dizem que Jesus, se não desencarnasse pelo flagelo, provavelmente de mal algum biológico na Terra desencarnaria. Mas o fato de ter desencarnado sobre tal violência, sobre tal aflição, sobre tal escárnio da população local, é lógico que foram excitados a isso, mas Jesus não precisava desencarnar dessa forma. No entanto, ele não era um ser que ia ser expurgado. Então não devemos pensar assim, que todos os que
Então, milhares de pessoas sendo, nesse momento, transladados para o plano espiritual, todos estão sendo expurgados do planeta. Pelo contrário, se fosse assim, Eurípides Barçanufo, na sua época, não teria morrido da gripe espanhola. Um médium comparado a Chico Xavier, ele não teria sido vítima de uma tal peste, vamos dizer assim, e não seria transladado a mundos inferiores, com a mediunidade incrível que tinha. Então devemos entender, meus irmãos, que na nossa pequena evolução que ainda conseguimos aqui, nós vamos sendo, por permissão do nosso Pai Maior, remanejados para locais diferentes. Não necessariamente, como muitos pensam, que imediatamente seremos levados para planetas inferiores, pois o espírito não regride, só em casos muito excepcionais. Nós temos que sim pensar que nesse momento, desses tempos tão difíceis que passamos, que devemos sim orar por esses que foram antes de nós, que devemos pensar que tudo isso que está acontecendo, como já dissemos, seja por uma teoria ou outra que isso apareceu, não foi o homem que criou. Ele pode ser até co-criador de alguma coisa, mas o princípio vem de Deus. E só acontece se Deus permite. Temos muitos exemplos disso. Se você tem um pão, você fez o pão? Sim. Você elaborou a massa do pão. Mas para fazer o pão você precisou do trigo? Sim. Teve alguém que beneficiou o trigo para que você fizesse o pão. Mas esse alguém que beneficiou o trigo, ele comprou de alguém que plantou esse trigo, que colheu esse trigo e, por conseguinte, esse trigo teve que germinar da terra por outro que cultivou ele. Mas a essência sempre vem de Deus. Nós somos co-criadores de todas as coisas. É como Jesus disse, algumas coisas são necessárias. Às vezes é necessário que o escândalo venha, mas ai daquele que por ele o escândalo vier. Mas Jesus não quis dizer isso numa menção de ameaça. É porque nós colocamos essa frase de Jesus às vezes como uma menção de ameaça. Mas Jesus quis dizer exatamente que é necessário que se faça devido às condições de cada pessoa, nas faixas evolutivas que cada povo vive. Por exemplo, Judas. Judas, muitos condenam de uma certa forma, dizendo que ele é um emissário das trevas, que ele foi condenado ao suplício, mas não. Judas tinha uma ideia de Jesus equivocada. Vendo que Jesus não mandava logo os seus anjos voltarem para libertar o seu povo, ele teve a ideia de apressar as coisas. De que forma? O entregando, para que, se sentindo preso, Jesus fizesse com que o reino dos céus viesse e eles fossem libertos do jugo do povo romano do seu tempo. Mas, quando ele viu que tudo deu errado, ele caiu em si e teve o desfecho que todos nós sabemos. Então, devemos entender o seguinte, por esses tempos difíceis que estamos levando, que todos nós continuamos levando a vida com os nossos problemas, com as nossas dificuldades. Algumas vezes a gente se pergunta, mas parece que com a pandemia todos os doentes sararam? Todos os obsediados se curaram das obsessões? Ledo engano. É nesse momento que devemos nos empenhar mais ainda, quando as portas das nossas instituições estão fechadas ou parcialmente fechadas, para podermos auxiliar esses que vêm ao nosso encontro. São tantos e tantos casos de pessoas que necessitam de auxílio e que, por medo, por estarem refugiadas em suas casas,
ficam à mercê da própria sorte. Muitos casos de suicídio estão acontecendo, é que não estão sendo divulgados, mas muitas pessoas estão no seu limite, ou até passaram do limite. Devemos imaginar nesse momento em não estar desesperados, como muitos estão, achando que por um decreto ou outro de relaxamento, isso acabou. Na verdade, devemos pensar que o cuidado com a nossa vida é única e exclusivamente responsabilidade nossa. E Deus tem um propósito para nós, sim. Nós temos uma programação encarnatória, sim, temos, mas nós também podemos antecipar o nosso desencarne se agirmos irresponsavelmente, levando-se pela cabeça dos outros. Se isso é uma questão mundial, devemos aceitar, devemos respeitar e ter na nossa mente que tudo isso vai ser, de alguma forma, para o nosso bem. Vamos tirar lições muito preciosas de tudo isso. É difícil? Sim, muito difícil. Mas vamos sair mais fortalecidos de tudo isso. Quando Jesus andava pela terra, no seu messianato de amor, ele teve muitos tipos de empecilhos. Jesus enfrentou também alguns tipos de pandemias. Jesus ia aos doentes, aos leprosos. Jesus tinha um encontro com esses indivíduos doentes e nem por isso os incentivou à loucura, ao desespero. Jesus sempre teve uma palavra amiga que podia confortar e sempre incentivou a fé, a mudança de hábito, a pessoa ter no seu dia a dia uma melhora, um pensamento positivo. É isso que devemos ter, pois se nos entregarmos ao desespero, tudo pode piorar. Certa feita, Chico Xavier, na sua longa tarefa messiânica que teve, pessoas procuraram ele dizendo: Chico, depois de uma palestra, depois de um dia muito grande de trabalho, de psicografia, de curas até, pois ele passava a homeopatia através de Bezerra de Menezes, um grupo seleto de pessoas, de intelectuais, procuraram Chico dizendo: Chico, nós poderíamos falar com você um pouco? Ele disse: claro, meu irmão, pode falar. Nós queríamos lhe dar uma sugestão. Você deveria se dedicar menos ao povo. Você se desgasta tanto. Você fica horas e horas, madrugada dentro, trabalhando, psicografando, se desgastando. Você deveria se dedicar mais aos grandes vultos da espiritualidade, os intelectuais desencarnados da história, e publicar mais obras desse porte, que você teria mais evidência. Chico pensou um pouco e automaticamente respondeu: meu irmão, se for para me escolher entre a fama, entre os intelectuais e o povo, eu fico com o povo. Porque realmente é o povo que mais necessita. É o povo que tem sede de justiça, de dignidade, de cura física e de cura espiritual. Mas esses momentos que estamos vivendo, em que estamos pensando mais na cura física do que espiritual, o que será que realmente importa? Será que o nosso foco, a nossa visão não está voltada só para a vida física, ao invés de pensar na vida espiritual? Afinal de contas, a morte, na visão espírita, e deveria ser uma visão geral, ela não é uma derrota, ela é apenas uma passagem.
É apenas um mudar de situação vibratória. Mas a grande maioria enxerga como uma derrota, enxerga como algo que não tem mais volta, que não tem por onde ter conserto. Mas na verdade, todos esses irmãos que estão desencarnando, não só pela essa pandemia, mas por outros motivos, eles estão sendo assistidos, estão sendo auxiliados pela espiritualidade maior, estão sendo levados para as colônias de refazimento, assim como André Luiz nos reporta no seu livro Nosso Lar, na nossa opinião, um dos mais importantes da lavra de Chico Xavier, onde ele retrata que, na sua vida materialista que levava, na sua vida de médico, mas um tanto insensível, como ele mesmo nos reporta, ele nunca imaginava que a vida espiritual seria dessa forma. Ele tinha os seus excessos, tanto que ao desencarnar e quando esteve nas dependências do Nosso Lar, acamado, foi-lhe informado que ele tinha boa parte da culpa da sua enfermidade por seus excessos. Ele ficou zangado, ele não entendia aquilo muito bem, pois ele achava que o suicídio era apenas dar um tiro na cabeça ou se enforcar. Mas aí ele foi instruído que não, que nós provocamos a nossa morte muito mais fácil do que imaginamos. E aí então ele começou a ter a noção e começou a virar esse repórter do mundo espiritual que conhecemos hoje, tendo até por tema filmes que pudemos entender um pouco melhor a sua história. Um sanitarista, um médico tão importante, que não tinha a mínima noção do que era a vida após a vida. Chico Xavier, com sua mediunidade impressionante, nos trouxe, descortinou e mostrou a realidade do que é o plano espiritual. Que pode ser por qualquer motivo que você desencarne, você nunca está sozinho. Na maioria das vezes, é você que está com a cegueira espiritual, que costumamos chamar no meio espírita, e que não aceita ajuda. Humberto de Campos, muito conhecido em suas obras, através de Chico Xavier, ele era no começo um tanto avesso. Chegou até a publicar algumas coisas sobre Chico Xavier. Mas, depois de desencarnar, Chico, sentindo a sua influência, Emmanuel já logo foi providenciando que aquele intelectual de grande valor se aproximasse mais de Chico e, através dele, escrevesse várias obras que conhecemos. Ele enxergou, ele passou a enxergar no mundo espiritual o que na vida física já se tinha negado a ele. Ele já tinha perdido a sua visão do mundo, mas o mundo espiritual se viu enxergando e, o que é melhor, se viu sendo auxiliado pela espiritualidade maior. Suas obras são de grande valia para nós e continuam sendo para aqueles que iniciam na doutrina espírita. Mas houve contratempos. A família quis direitos autorais. Narra-se que, certa feita, sua esposa foi ver se era mesmo aquilo que falavam sobre Chico e Humberto de Campos. E ela foi num táxi, o mais humilde que existia na cidade, colocou uma peruca, um óculos escuro e se sentou no último lugar das fileiras onde Chico atendia. Chico estava ali trabalhando, psicografando freneticamente como fazia, e de repente lê uma mensagem endereçada a ela. E ela recebe aquela carta de quem? Do seu marido, Humberto de Campos, dizendo coisas que só ela e ele sabiam. Aí então se findou a perseguição que a família fazia com Chico Xavier. E existem inúmeros e inúmeros casos que poderíamos enumerar sobre a prova
da existência do mundo espiritual, do auxílio das pessoas que desencarnam violentamente por pandemias, por acidentes aéreos. Acidentes coletivos são inumeráveis nas obras espíritas os relatos que existem de socorro. Existe o caso de um rapaz que ele sofreu um acidente de avião. E pela psicografia de Chico Xavier, ele veio nos relatar isso. Ele diz que caiu num lugar muito remoto, num campo, num lugar muito ermo, e que ali algumas pessoas vieram o resgatar. Ele sentia dor pelo corpo, ele viu outros integrantes da aeronave que ele estava viajando ali caídos no chão, alguns dilacerados, alguns chorando, sangrando muito, e aquelas pessoas socorrendo ele levaram ao hospital. Pois bem, chegando lá, ele foi socorrido, as dores começaram a passar e ele ali, naquela aflição, porque queria saber da sua família, queria saber se a sua família sabia do acontecido, se sabia que ele estava vivo, se ele tinha sido socorrido ou não. É a preocupação de quem escapa de um acidente. E Chico nos narra que ele queria ver o pai, queria ver a mãe, e as pessoas que vinham visitá-lo eram apenas pessoas que ele não conhecia. Até que um dia apareceu uma pessoa que ele não esperava. A primeiro momento ele não conheceu muito bem, mas chegando mais perto dele, era um tio dele falecido que havia vindo visitá-lo. Ele disse: peraí, será que eu estou vendo coisa? Será que agora eu estou vendo os chamados mortos? Porque ele não acreditava muito nisso. Aí o seu tio começou a elucidar o que tinha acontecido. Chamou o encarregado, o médico, que veio e explicou para ele: você foi socorrido. Mas se eu fui socorrido, como que eu estou vendo gente que desencarnou, gente que morreu? Pois é aí que está, meu amigo. Você foi socorrido a um posto de ajuda, um posto médico espiritual, e essas pessoas que vêm lhe visitar são todos os seus familiares desencarnados que vêm aqui. Você já se encontra no plano espiritual. O que podemos deduzir disso? Que mesmo você não acreditando, um dia você vai se deparar com essa realidade. Que mesmo você duvidando, um dia você vai se ver no plano espiritual, mas nunca desamparado, nunca sozinho, quanto muitas vezes você esteve na terra, quando muitas vezes você esteve desprezado pelos próprios parentes no plano espiritual, depende só de você. Você nunca vai ser desamparado. Porque a espiritualidade nos apoia de todas as formas, mais do que imaginamos. Certa feita, Emmanuel chegou para Chico e disse: Chico, você deve se aproximar mais das pessoas necessitadas. Você deve se empenhar mais naqueles que necessitam de ajuda para a sua melhoria mediúnica. Chico fez a pergunta que muitos médiuns iniciantes fariam: mas o que tem a ver caridade com mediunidade? Então Emmanuel respondeu: Chico, se você vai auxiliar os mais desvalidos, se você vai visitar uma pessoa acamada, você não está visitando somente aquela pessoa acamada. Você está visitando também a sua família espiritual. E por consequência, eles irão ter por você grande afinidade. E você vai ter a luz sobre você. Então, quando você visita um acamado, quando você vai dar banho no doente, quando você vai visitar alguém que não tem ninguém que visite ele, você não está visitando só aquela pessoa, você está visitando toda a sua prole familiar desencarnada que tem o amor, o carinho por aquela pessoa. Então Emmanuel disse para ele: você fazendo isso, Chico, você vai ter automaticamente a proteção desses irmãos que irão ter por você um carinho especial. E Chico pôde comprovar isso na própria pele.
Certa feita, ele tinha terminado os trabalhos lá no grupo da pressa e estava indo, se encaminhando para levar comida para uma senhora acamada a poucos quilômetros de onde ele morava. Já era de madrugada, estava escuro e ele e Valdo Vieira juntos estavam andando. Quando de repente salta na frente deles 2 marginais, um armado com arma de fogo, e disse: passa tudo que vocês têm. O Chico, coitado, arregaçou os bolsos do terno, sem nada para oferecer. O ladrão foi ficando mais irritado ainda e ameaçou atirar neles. Quando de repente escutaram um barulho, um caminhão muito velho que vinha pela estrada, aquela estrada cheia de morros, estrada de terra, era o caminhão do leite, com apenas um farol funcionando. E quando o farol bateu em Chico Xavier com seu terno branco, o seu terno reluziu. E o ladrão, que estava do lado do outro, disse: não, peraí, esse não. Como esse não? Esse não. Esse homem leva comida para os meus vizinhos. Esse homem vai ajudar a dar banho no meu vizinho que não anda. Ele leva mantimento, ele já deu comida até para minha mãe. Esse homem não, ele é Chico Xavier. Bastou aquela luz iluminar Chico para que a luz espiritual mostrasse para aqueles delinquentes que, na verdade, quem era a pessoa que eles estavam assaltando? É a proteção espiritual que Emmanuel havia destacado para Chico. Isso é, na verdade, o que a gente tem que entender. Que quanto mais o bem a gente faz, independente da quantia que a gente possa contribuir, ele faz mais bem para nós do que para os outros. E não é um detalhe egoístico que a gente faz. A gente tem que fazer o bem sem pensar em ter volta. Mas a volta do bem é automática, sem regras. Ela vem e nos abençoa, assim como abençoa a vida inteira de Chico Xavier. Então, nesses momentos que estamos vivendo, devemos recorrer aqui aos exemplos que temos dos grandes mártires, das grandes figuras que praticaram o bem. E não só da doutrina espírita, e sim de outras religiões, por que não? Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, que corria pelas ruas da Bahia procurando donativos para os seus doentes, que fez de um galinheiro um hospital, hoje um dos maiores da Bahia, que pedia humildemente aos feirantes ali o auxílio. Certa feita, até se retrata no filme dela, ela pediu auxílio para os seus pobres e levou uma cusparada na mão. Ela escondeu aquela mão e disse: esse foi para mim, agora me dê para os meus pobres. Essa é a dedicação de ser punida por praticar esse tipo de donativo. Ela teve que ficar muito tempo cuidando do convento, sozinha, tendo que limpar todo o convento, sendo desclausurada, como foi sugerido pelos seus antecessores, pelos seus magistrados da igreja, e ela aceitou para continuar com a sua obra de assistência social. E tantos outros, Francisco de Assis, que se despojou de tudo e que carregou sequelas enormes no corpo físico até chegar ao seu dia do desencarne. E sempre continuava feliz e cantando. E nós, às vezes, por pouca coisa, reclamamos tanto. Reclamamos do fardo que nós mesmos aceitamos carregar. Reclamamos de tudo e de todos. Reclamamos do nosso vizinho, reclamamos da nossa vida, reclamamos do país que reencarnamos, reclamamos até do orbe que reencarnamos. Será que nós temos a ilusão que somos tão superiores assim? Se estamos reencarnados aqui nesse planeta de provas e expiações, passando por essa transição providencial, nós não fomos santos.
Nós não temos auréolas sobre nossas cabeças e não vamos ter tão já. Por quê? Ainda temos muitos arrastamentos que nos levam a mais errar do que acertar. Existe um equívoco muito grande, até para dizer que não, no meio espírita, que ao desencarnar, viramos anjos, viramos santos. Muitas vezes nos confundimos com as figuras que deram a vida pelo bem, como já citamos, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Bezerra de Menezes, Francisco de Assis, Chico Xavier. Na nossa forma egoísta, pensamos que podemos até se comparar com eles e, ao desencarnar, seremos guias espirituais da humanidade. Lê do engano. O desencarnar é apenas um passar de uma porta para outra. É um estado vibratório somente, que não nos transforma em santos. Os bons trabalhadores espirituais chegam a afirmar que, ao desencarnar, muitas pessoas que têm arrastamentos negativos tendem a piorar e não a melhorar, porque se veem libertos, podendo fazer tudo aquilo que tinham vontade e que suas limitações físicas, financeiras, sociais não deixavam que cometessem. É triste, mas é verdade. Temos sim que nos policiar e entender que a morte não é uma cigana que vai nos trazer o passado, o presente, o futuro e que nos vai dar tudo aquilo que almejamos. Ao desencarnar, seremos sim auxiliados, e muito auxiliados, e teremos a oportunidade de serem bons, de sermos bons. Temos a possibilidade de estar presentes, sim, com nossos familiares, auxiliando com os nossos amigos, auxiliando, desde que não nos apeguemos demais naquilo que não nos mais pertence. Então, meus irmãos, não vamos pensar nessa situação que estamos vivendo como que uma tragédia, como que algo que não existe segurança, pois Deus está no leme. É com a sua permissão que tudo está acontecendo. Não vamos nos deixar levar por comentários inferiores de pessoas que estão com cargo de tomar decisões por nós e que se mostram frias, calculistas, falando apenas em números. São vidas que estão indo. Mas, ao mesmo tempo, nós que temos a certeza da imortalidade, sabemos que todos nós estamos sendo remanejados para o bem, que estamos sendo levados para algo melhor. A mensagem para esses que perdem seus entes queridos: não tem dor maior do que quem sente na própria pele. Mas o nosso humilde conselho é o seguinte: tenham a certeza de que todos serão amparados. Todos. Ninguém fica para trás na seara do Senhor. Jesus, que veio nos trazer a sua mensagem, já garantiu que não nos deixaria órfãos, trazendo para nós o Consolador prometido, que nos ia explicar muito melhor todas as coisas. E hoje temos a certeza disso. Que todos nós possamos ter a consciência de que jamais estamos desamparados e que o bem sempre prevalece. Saudações a todos. Agradeço pela oportunidade, por essa humilde contribuição. Que a paz de Jesus e o amor de Maria nos envolvam hoje e sempre. Então, agradecendo ao amigo Flávio por sua bela palestra, nós vamos passar então as nossas vibrações, como nós fazemos sempre nas nossas reuniões na Casa Espírita. Vamos usar a prece de Cáritas
pela sua abrangência, e vamos assim elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a Maria, e dizendo: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àquele que passa pela provação, dai luz ao que procura a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Senhor, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, à criança o guia, ao órfão o Pai. Pai, que a sua bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade para aqueles que não vos conhecem, esperança para os que sofrem. A vossa bondade também permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a consolação e a fé. Pai, um raio, uma fagulha do vosso amor pode abraçar a terra, deixar-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos, ao poder, à bondade, à beleza, à perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Pai, dai-nos a força de ajudarmos o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, e dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja, na graça de Deus. E agora, então, para terminar, vamos aos nossos passes virtuais, para amenizar um pouquinho a falta que estamos sentindo das nossas casas espíritas. Vamos sentir como se estivesse realmente recebendo um passe. Mentalizemos a figura meiga de Jesus à nossa frente, todo iluminado, resplandecente de luz, como quando ele apareceu pela sua transfiguração no Monte Tabor, quando conversou com Elias e Moisés. E assim esse Jesus, amigo, nosso querido Mestre, ele estende a mão sobre as nossas cabeças e ali ele derrama as suas bênçãos. Sentimos Jesus nos abençoando com bênçãos de saúde física, mental e espiritual. E assim, revigorados, sentindo os nossos centros de força sendo fortalecidos, nós agradecemos ao Mestre. Obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade que nos proporciona. Esperamos que esta fase que estamos passando possa terminar em breve e que a gente possa voltar à nossa casa espírita, aos nossos encontros de fraternidade, de amor, de caridade e de luz para as nossas mentes, para os nossos corações. Que assim seja, na graça de Deus.